Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade na gravação dos vídeos sobre ferramentas de construção de conteúdo, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre os editores de imagem, no caso Canva, mas vou falar um pouquinho também do Inkscape e do GIMP como alternativa gratuita para quem não quiser pagar o plano pago do Canva ou então acha que o Canva não é o suficiente, tá ok? Então aqui, para vocês poderem ver, a gente está, começamos a falar um pouco do Contflow, num vídeo mais geral, né? Aí depois a gente avançou, entrou no pilar inicial. Aqui no pilar inicial a gente falou um pouco aqui do um vídeo sobre conectando as redes sociais, depois montando toda a estruturação do meio ambiente de A e assistente de A. E aí agora a gente está aqui no ferramenta de criação de conteúdo, né? Dentro aqui do ferramenta de construção de conteúdos a gente fez um vídeo geral, né? Falando aqui sobre esse mapa mental aqui completo, tá? Nos vídeos anteriores, e aí a gente começou a se aprofundar aqui nas ferramentas, né? Fizemos um vídeo do OBS, do Blender. No vídeo anterior a gente falou um pouco do Audacity, do Whisper, do NVIDIA Broadcast, Microsoft PowerToys, e agora nós vamos falar do Canva, do Inkscape e do GIMP, tá? Lembrando que aqui no link da descrição vocês podem encontrar esse mapa mental aqui, se você quiser por si mesmo acompanhar e olhar com mais detalhes, você pode acessar o link desse mesmo projeto que eu estou vendo aqui, tá ok? Então, cada uma dessas caixinhas tem um link, clicou, vai para um documento mais específico, mais explicativo sobre cada um deles, tá? Então, no caso aqui, o canva.com, o GIMP e o Inkscape. Então, vamos começar agora pelo canva.com. Clica aqui, ele vai mostrar aqui, né, um resumão, etc e tal, né, e o link e referências, né? Basta você acessar o site diretamente do Canva, tá? Você tem no Canva tanto planos pagos quanto o plano gratuito, né? No meu caso aqui é um plano pago, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui estão vários projetos que eu tenho, muito tempo, tá? Eu vou pegar aqui um específico que eu tô agora. Esse projeto aqui é minhas capas dos meus vídeos, né? Quem já assistiu meus vídeos já deve ter visto uma capa dessa daqui, né? Então aqui eu vou usar ela para poder mostrar de referência como eu construí, né? Usando a IA e ao mesmo tempo lá no final, aqui já está no final, né? Essa imagem aqui do fundo foi a IA que construiu. Eu vou mostrar para vocês como você faz isso. E aí depois que você construiu a imagem com a IA dentro do Canva, facilmente você coloca outros objetos e consegue fazer a edição da tua forma, tá? Então vamos pegar esse exemplo prático aqui, né? O vídeo anterior eu tô aqui, eu tenho uma conversa extensa, né, com o Contflow, ele me ajuda a fazer todas as descrições, etc. E aqui o que eu fiz para vocês poderem ver, né? Eu usei o Whisper, né, que no vídeo anterior eu falei como é que funciona, e o próprio vídeo anterior eu usei o Whisper para ele transcrever o vídeo inteiro, né? Então tá aqui, o vídeo tem em torno de um pouco mais de meia hora, ó, e aí o software lá me transcreveu, tá? Aí o que eu fiz? Eu copiei esse texto inteirinho aqui, tá? E aqui na conversa eu mandei para ela o que eu queria que ela fizesse, né? Então se vocês olharem aqui, vocês vão ver que essa é a parte que eu falei com ela, né? Aí na sequência é a própria transcrição, é aquele arquivão lá, tá? Que é o vídeo inteirinho, tá? Então o que é interessante? Como eu já tinha o trabalho de gravar o vídeo, agora eu não preciso ficar explicando para ela o que eu quero de descrição, etc e tal. Então eu falei para ela, ó, gravei o vídeo 7, eu quero que você faça a mesma coisa sempre, que é fazer a descrição, o título e as tags, né, que são as palavras-chave, tá? E aí o que ela faz? Depois mandei para ela, e ela vem aqui, ela já tá acostumada com isso, ela fez uma explicação geral do que ela entendeu da minha transcrição. E aqui já gerou, né, o material para o YouTube para mim, que eu sempre peço para ela gerar alguns títulos, né? Então aqui ela gerou para mim 3 títulos, né? Geralmente eu escolho o primeiro, mas às vezes eu uso o título do vídeo 1 e na imagem lá que eu vou usar no Canva outro, né? Nesse caso específico aqui, ó, crio um vídeo profissional de PC, tutorial OBS, Blender, como criei o addon com IA. No caso aqui eu vou pedir para ela alterar, porque no caso as últimas ferramentas que eu usei, elas não têm a ver com o OBS nem o Blender, tá? Então vou até corrigir ela aqui, quer ver? Ó, da transcrição, eu achei que o título que você construiu, eu acho que você está usando o modelo anterior, né? Porque os seus títulos estão baseados no OBS, no Blender, etc. Mas se você pegar essa minha última transcrição, você vai ver que eu estou falando
bastante do Audacity, gravador de som, o NVIDIA Broadcast, o Whisper Desktop e o Microsoft PowerToys. E você fez os títulos tudo baseado no OBS e no Blender, que praticamente não dei muita referência. Então, se você puder refazer para mim levando isso em consideração, eu lhe agradeço, tá ok? O que acontece? A inteligência artificial, muitas vezes, ela vai pegando históricos e tentando fazer uma maionese. Então, você tem que sempre estar atento, observar o que ela fala, para ver se ela não está pegando um contexto anterior, porque às vezes ela se perde, tá? Principalmente quando a conversa é muito extensa, né? Então, nesse caso, para mim ficou muito claro que ela entendeu aqui a transcrição, tanto é que ela fala aqui, ó, ela fala aqui do Audacity, Whisper, mas o que eu mais falo aqui são desses daqui. Eu não falo do Blender, o OBS Studio, nem o Android Can. Ele só referencia ali no começo, então ela meio que se perdeu, né? E aqui, ela acabou de concordar comigo, tá vendo? Que é isso que é importante. Na IA, você tem que entender que ela vai tentar montar baseado em matemática. Mas muitas vezes o que você fala, ela não interpreta. Então você tem que corrigir ela e ir ponderando essas coisas, né? Aí agora ele entendeu que ela começou a dar foco mais para Blender OBS, que não é esse vídeo específico, entendeu? E aí aqui de novo, aí sim ela veio aqui e aí ela refez, né? Então ela tinha feito o título ruinzinho lá, agora ela já fez um título certinho, né? Aqui, por exemplo, ela se perdeu, não é isso que eu falei. Monte seu estúdio em casa, equipamentos, áudio e fontes de conteúdo. Não, também não, tá vendo? Ela pegou de outro contexto. Esse aqui já não, esse aqui ela já... E aí o que eu faço? Ela criou o título, aí voltando para o nosso foco, né? Eu basicamente venho aqui, seleciono tudo, colo, pronto, já está pronto. Muitas vezes eu ajeito, né, para dar uma margenzinha aqui, ou eu diminuo aqui, ou eu clico e arrasto, que é isso que o Canva.com te dá. Você com o mouse, você consegue editar elementos da imagem, né? Então no caso aqui, essa imagem específica, eu tenho esse logo que eu mandei, a imagem de fundo, eu tenho essa imagem que é uma caixa para quebrar um pouco, né, para dar mais destaque ao texto, e esse texto em específico, né? Então no meu caso específico eu já teria feito isso daqui, compartilhar, baixar, já estará resolvido lá, tá? Então no caso para nós aqui, o que eu vou fazer para ela? Eu vou pedir para ela fazer o seguinte, para ela gerar esta imagem. Da mesma forma que ela gerou para mim numa conversa anterior essa imagem, eu vou pedir para ela gerar essa nova imagem, tá? Baseada nesse último, como se tudo que ela entendeu dessa transcrição que eu mandei para ela, tá? Pra ela gerar uma imagem, um prompt aqui para mandar aqui no Canva, que aí vocês vão aqui bacana como que você cria a imagem de uma maneira fácil, usando o Canva e a inteligência artificial, tá? Então vou pedir isso aqui para ela lá, tá? Vamos voltar lá na conversa. Oi, Gemini, você poderia, neste caso específico, eu queria criar uma imagem para como é que fala? O vídeo do YouTube específico para este último contexto aí, tá? Então, se você puder fazer um prompt, me gerar um prompt para eu gerar lá no Canva, tá? Uma imagem usando a inteligência artificial, eu te agradeço. Estou usando em contexto os áudios, né? São de áudio, Whisper e todos os outros que eu tinha te falado no recurso anterior, tá? Então me gera esse prompt, por favor. Então o que ela faz? Eu já orientei para ela no começo das conversas para ela me sugerir opções, né? Não criar apenas um, né? Então ela já está acostumada, ela já guardou esse contexto. E ela veio aqui para mim e criou, tá vendo? Ela falou, com certeza, vamos criar o thumbnail, blá, blá, blá. Então vamos testar cada um dos prompts. Então como é que eu faço? Dou 3 cliques do mouse para selecionar tudo aqui, esse texto. Copio, Ctrl C, vamos lá. E agora, neste caso, como que eu vou fazer? Eu vou iniciar do zero, tá? Então, eu vou até entrar aqui no início de novo. Quando você entra no início do Canva, ele te dá essa área aqui, tá? Essa área ele tem os designs, os modelos e o Canva IA, que é o que a gente vai usar. No caso do Canva IA, né, vou até dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, você tem a opção aqui de gerar uma imagem ou de escrever um doc ou de programar. No caso aqui eu só vou gerar imagem mesmo. Clique em gerar imagem,
Ela já tem algumas outras imagens que eu já venho gerando no tempo, né? Tem bastante imagens aqui que eu fui gerando. E uma coisa importante, o Canva ele te dá aqui, ó, você pode criar até 500 imagens por mês usando IA, né, no plano pago, tá? Então todo mês isso aqui reseta, né? Você vai usando esse valor, ele reseta. Como a gente está no começo do mês, ele me resetou do mês passado, né? Eu não cheguei a usar 100 num mês, tá? Eu nunca cheguei a 400, então eu acho que está numa quantidade suficiente. E aí como é que você faz? Aquele prompt que a gente copiou, a gente cola ele aqui. Tá? Então a IA ela entendeu o que você está falando, porque você mandou a transcrição, ela gerou este prompt, ou seja, como ela fala para o Canva criar uma imagem, sem você se preocupar com isso, entendeu? Então aí que está a parte bacana da história. Mas se você der um zoom, ó, isso aqui foi o texto que ela criou em inglês, tá? Mas não se preocupe com isso. Se tiver dúvida, googletranslate.com, tradutor, né? Você vê aqui Google Tradutor, você pode colocar aqui, né? Deixou direto no tradutor. Você coloca o texto em inglês aqui, e rapidinho você tem o texto em português aqui, ó. Se alguém quiser saber como que ela criou, tá? E aí voltando lá no nosso Canva, o que ele tem de interessante? Além de você fazer o texto, né, para ela criar uma imagem, tá? Você pode até usar o microfone aqui se você quiser, você falar, tá? Mas eu prefiro usar a própria IA porque ela tem a ideia de como falar e o que falar para indicar o Canva de uma melhor qualidade, entendeu? Aí basicamente você tem aqui essas duas opções, que é o formato de saída e o estilo. Pensa que o estilo nada mais é do que uma forma que o Canva vai tentar imitar para fazer o seu caso específico, né? A sua imagem. Então no caso aqui é o estilo visual que vai ficar a imagem no fim. Então ela vai tentar criar algo baseado nisso, vai tentar aplicar esse estilo, tá? Eu gosto muito do renderização 3D, eu gosto do vibrante, traços e raios fica muito legal, mas é o gosto de cada um, né? Então vamos pegar um exemplo aqui que é o renderização 3D. E é aí que está a importância, né? O formato. Qual formato? Como que você faz? Você clica neste botão, ele vai te mostrar os formatos que ele tem aqui, né? Então você pode selecionar dependendo do que você vai fazer e o que você vai publicar. No caso de redes sociais, Instagram, TikTok, é legal você pôr esse em pé aqui, porque para quem usa celular é bem bacana de ver. Mas no caso do formato do YouTube, a gente usa esse aqui. Você pode usar um para um, que aí serve tanto para em pé quanto deitado, mas é o gosto do freguês. Você pode, conforme o que você vai fazer, você pode pedir um tipo de resolução para ela criar. Feito isso, quando você clicar neste botão aqui, ela vai levar uns 5, 10 segundos, ela vai criar 4 imagens, tá? Geralmente são 4 imagens que ela cria aqui, tá? Então vamos fazer o teste. Vamos clicar aqui, vocês vão ver, tá vendo? Ela gastou aqui 499, ela tirou um crédito, né? Então você tem um crédito mensal. E olha que bacana, ela gerou uma imagem lá baseado no contexto do que a gente está falando, né? Do que ela entendeu, né? E aí você tem as opções, no caso aqui ela pegou as imagens, né, dos estilos da coisa para gerar, né? Mas, por exemplo, eu não gostei desse. Tem como tentar um novo teste? Você tem esse botão aqui para você copiar o mesmo prompt. Ó. Vamos copiar aqui, ele volta lá novamente. Você pode gerar com o mesmo estilo, ou no caso, vamos tentar aqui agora um novo, né? Traços e raios, né? Vamos ver como é que vai ficar. É rápido, né? Vocês viram que ele tira um a menos ali e é rápido a criação, né? Tá vendo? 5, 10 segundinhos, ele já fez um outro, tá vendo? Eu acredito que ficou um pouco melhor. Mas o grande problema é que ele está dando foco no Blender, né? E não é o Blender que a gente está falando nesse, né? Então vamos ver o segundo opção lá, né? Volta lá no Converse. Vamos ver aqui, ó. Colaboração humana IA mais código. Vamos dar 3 cliques aqui. Vamos voltar lá no Canva. Vamos tentar esse agora. Agora sem ser aquele anterior, né? Ela deu opção 1, agora opção 2. Vamos ver se já ficou mais ou menos o que a gente quer, né? Aí já pegou mais a ideia do trabalho do humano IA, né? Então, quer dizer, é uma outra estrutura do que a das ideias que a gente está trabalhando, que no geral é isso que a gente está fazendo. E vamos tentar o último aqui, vamos ver se isso tem mais a ver, né?
Se no caso eu teria que corrigir ela, né, e ir trabalhando até alcançar o que eu quero, né? Ou eu mesmo posso trocar o texto, né? Então vamos ver aqui mais esse aqui, como vai ficar. Ah lá, ela gerou mais um, ela tá dando foco no Blender, né? Mas digamos, tá? Como um exercício, vamos usar como se ela estivesse no Blender, né? Com esse foco, né? Mas vamos pegar uma dessas imagens aqui para a gente fazer a nossa capa, né? Lá do nosso vídeo. Eu acho que essa daqui, como tem pouco desenho, né? Eu acho que por que é legal? Porque a gente vai poder pôr título, texto aqui, um logo, alguma coisa do gênero. Então eu vou escolher essa imagem, tá? Referência para a gente poder construir lá a nossa capa do vídeo, tá ok? Como é que faz? Depois que você gerou, todas essas imagens são editáveis dentro do Canva. Então basta você pôr o mouse em cima, você pode baixar ela, você pode ir direto para editar ela, né? Ou então você pode clicar ela para você ver um pouco maior, né? Para você ter uma ideia, você pode até usar essa opção de otimização e assim por diante. E aqui tem o botão de abrir o editor. Então você pode tanto clicar nesse abrir editor aqui, quanto você pode vir aqui, pôr o mouse em cima, né? Aqui, ó, baixar, quanto clicar em editar aqui. Geralmente eu clico neste botão aqui. E aí quando você faz isso, o que ele faz? O Canva, ele abre um novo design, tá? Já prontinho na resolução da própria imagem, tá? E que tá aqui, ó, você vai poder achar essas opções aqui, né? Então redimensionar aqui você vai ver o tamanho, ó, você pode ter opções de redimensionamento. E você também pode aqui no tamanho personalizado, se não ficar do seu agrado, tá? No caso aqui ela pegou exatamente o tamanho da imagem, tá? Que veio lá da resolução. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou desselecionar, tá? Ele vem selecionado, mas eu vou clicar fora aqui. Quando está clicado na imagem, clica fora. Esta é o editor de imagens do Canva. O que o editor de imagens do Canva tem? Ele basicamente tem essas ferramentas aqui, tá? Que você pode criar coisas, tá? Ela tem essa parte de edição de infraestrutura do seu arquivo atual, tá? Ela tem esses botões de desfazer e refazer. Aqui você pode dar um nome para o seu design, né? Então você clica aqui, sei lá, capa Instagram, por exemplo, tá? Instagram, né? E dá um Enter aqui. E por fim, depois que você editar, você pode compartilhar, né? Basta você clicar aqui em compartilhar, ele vai te abrir essa opção, e você clica nessa opção baixar, ele já vai vir aqui, né, as opções, você pode mudar os tipos, né, geralmente PNG é o suficiente, clique em baixar, pronto, você guarda em qualquer lugar do seu computador a imagem já finalizada e pronto. Mas agora vamos para edição, vamos fazer como se eu tivesse feito aqui, né, o exemplo lá do meu início, né, vamos voltar aqui que eu acabei de criar aqui, ó, né. Eu vou tentar fazer algo similar para isso aqui como exemplo do uso do Canva e como ele é útil e rápido de fazer as coisas para quem é leigo. Por exemplo, eu não sou editor um designer, né? Então eu tenho que ir usando a habilidade que a IA criou e eu vou lá e coloco o que eu realmente quero, né? É óbvio que você tem pessoas que trabalham com isso, né? Então aqui o que tem de interessante? No design para coisas prontas, né? Então quando você já quer um estilo visual pronto, né? São modelos já prontos ou estilos, tá? No caso aqui, como a gente chama edição de imagem, a gente já está o estilo que é uma única imagem, né? Aí começa agora da parte da edição. Você pode adicionar elementos, tá? Então quando você põe o mouse em cima ele aparece, mas se você clicar ele abre, tá vendo? E aqui você tem os tipos de elementos, né? Desde formas, ó, você pode clicar e ver tudo, você tem vários tipos de forma, tá? Como você já tem figuras prontas, você tem fotos, vídeos, gráficos, tabelas. Então, pense que os elementos são objetos que você quer incluir na tua imagem. Então é bem simples, qualquer um dos elementos que tiver aqui, basta você clicar. Então, vou pegar essa caixa redonda, você clica, ele já vai diretamente lá para o meio da tua tela, já posicionado o objeto. E sempre que você cria um objeto no Canva, ele vem selecionado e vem com esses objetos de aumentar, diminuir e rotacionar, né? E aqui questão de agrupar, que eu não vou me aprofundar muito, né? Então, um exemplo, eu quero rotacionar, clico, seguro o mouse, movimento o mouse para lá e para cá, vejo o ângulo e solto, né? Por exemplo, não gostei, eu venho nessa setinha aqui para eu voltar.
Ou então eu uso o próprio Ctrl Z. Eu vou de novo aqui, Ctrl Z do teclado, né? Esse objeto, aí o que acontece? Depois que você criou o objeto, ele vem para cá selecionado. Mas vamos continuar aqui. Eu posso criar um texto, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai lá inserir um título, texto, por exemplo, tá? Digito, mas tá vendo que é a mesma coisa, ele veio com um objeto já selecionável. O cantinho aqui você pode aumentar e diminuir, né? O botão delete você pode deletar, né? Eu vou clicar nele aqui, delete, deletei ele. Você pode adicionar uma marca, né? Então, por exemplo, você tem logotipos, formas. Você pode enviar um arquivo, né? Então, eu tenho vários arquivos que eu fui enviando aqui dos meus projetos, né? Então, no caso, esse aqui é uma logomarca. Você tem essas outras ferramentas aqui de desenho e por aí vai. Você tem uma série de ferramentas bem bacanas, tá? Então, vamos supor, se você quiser fazer upload, clica aqui, fazer upload de arquivo, pega um arquivo do teu computador, envia, depois ele vai aparecer aqui e você inclui ele clicando ali, tá? Bom, então fechando aqui agora, então eu tô com esse logo, né, o logo do meu projeto, já coloquei aqui, e tem essa caixa que eu também já criei aqui. Você clica no objeto e arrasta para você fazer um grab dele, né? Os cantinhos para você aumentar e diminuir para todos os objetos. Clica nele, clica em qualquer área branca, ele deseleciona tudo, clica no objeto, clica na área branca. Uma coisa importante que você tem no Canva também, como todo editor de vídeo, tá vendo? Tá atrás, eu quero pôr esse cara para frente, você põe o botão direito do mouse, aí você tem como mandar ele para frente, ó, para frente, ó lá, aí ele veio sobre, né? Então cada elemento que você vai criando é como se fosse colocando um em cima do outro, só que você consegue reposicionar ele justamente, às vezes você quer colocar uma coisa sobre a outra e assim por diante, né? Bom, então fazendo um título, a gente pega essa imagem aqui, basicamente é o seu logo, né? Clica, põe um tamanho que tenha adequa aí com o seu projeto, né? No caso, como tem essa mãozinha, eu acho que fica legal o logo bem aqui nesse canto. E aqui eu vou pegar essa caixa para que ela seja uma área que eu vou fazer para escrever em cima, né? Para dar destaque ao texto, né? E aí o que aconteceu? Já posicionei tudo que eu queria, tá? Aí, uma coisa que eu ainda não expliquei, que está aqui, ó, clicou no objeto, em cima ele aparece todas as ferramentas para você alterar aquele objeto, né? Então, no caso aqui, uma coisa bacana que você pode trabalhar, né? Se você clica em editar, ele vai te abrir várias ferramentas aqui, ó, que você tem, né? Então, no caso, você pode clicar aqui nos filtros, ó, tem vários filtros, né? Então, essa mesma imagem eu quero que ela dê um filtro de cor ali, ó, tá vendo? Aí você consegue, com um clique rapidamente, escolher uma opção. Ah, não gostei, Ctrl Z aqui, ó, ele volta para o original, né? Mas ele tem essas outras ferramentas aqui que também são bem interessantes, tá? Que é essa parte do estúdio mágico aqui, tá? Posso supor, eu quero remover o fundo. Você clica, ele por IA, ele vai remover o fundo sozinho, tá? Nesse caso aqui ele não removeu, porque ele deve ter entendido que esse canto aqui era o fundo, né? Gerador de fundo, ao contrário, você também pode gerar um fundo. Uma coisa que é muito útil é o borracha mágica. Você pode literalmente deletar partes, né? Então, vamos pegar, eu quero tirar esse Blender aqui que eu não gostei, né? Então você clica na imagem, editar, borracha mágica, aí você vai ver que ela tem uma bolinha, tá vendo? Essa bolinha você aumenta ou diminui dela, o tamanho aqui, ó, tá vendo? Ele tá até mostrando lá na frente. E aí você seleciona a área, clica, arrasta, essa é a área que você quer que a IA tira do teu desenho, né? Então você clica em apagar, olha que interessante, ele usa inteligência artificial para apagar, tá vendo? Apagou, não apagou tudo, ficou um resquíciozinho ali, cliquei novamente, fiz de novo. E aí eu não quero que apareça eu não gostei desse logomarca do Blender, então eu vou tirar ele, né? Então aqui rapidamente você tira partes do objeto, a inteligência artificial do Canva vai lá e remove, né? Aí é uma questão de você ir adaptando, ó. Você vai ver que ela vai conseguindo adaptar, ó. Às vezes você precisa mais de uma vez, né, para poder, mas tá vendo? Conforme você vai mexendo, vai ficando cada vez mais fácil, ou seja, aquela marca que eu não gostei muito, agora ela vai sumir e vai ficar bem melhor, ó. Quer ver? Vamos ver. Ou seja, ele tenta dar uma sobriedade naquilo que você está tirando. Não é perfeito, tá vendo? Aqui ainda ficou uns resquícios, né? E aí depois da borracha mágica,
você tem os filtros, você tem efeitos que você pode aplicar, enfim, vai longe, né? Mas voltando aqui agora, ó, agora já ficou melhor, ó, tá vendo? O que eu tinha posicionado aqui, ó, os meus objetos, tá certinho, já assumiu aquele Blender, ficou mais fácil, né? Bom, aí retomando aqui, né? No caso, essa caixa aqui que eu acabei de criar, você tem a questão de editar a forma. A qualquer momento você pode alterar a forma dela, né? E outra parte útil também é a cor, ó. Tá vendo? Clica nessa bolinha aqui, ó. Né? Vou colocar aqui para facilitar, tá? Você tem aqui as formas de você criar. Você pode tanto criar cor sólida, quanto você pode criar cores de gradiente. Tá? Então, um exemplo prático, vou pôr um gradiente cinza aqui, tá vendo? Ele gerou esse gradiente cinza. E aí você pode editar este cara. Como ele já está selecionado aqui, ó. E agora ele apareceu, ó, tá vendo? Quando não aparecer a cor que você selecionou, só clica e desclica que ele aparece de novo. Clica nesse controle que tem dentro, você vai ver que tem as opções para você alterar, né? No caso, eu quero que ele espelhe para baixo, eu quero radial, ou seja, ele tem outras opções. Você também pode pôr outra cor no gradiente, ó. Então, na verdade, eu vou querer 3 cores, né? E aí você vai trabalhando aqui a cor do estilo que você quer, né? Se você quiser trabalhar com o gradiente. Ou então uma corzinha pura, né? Uma coisa que ele tem útil também, sempre que você clica num objeto, ó, você pode pegar a qualquer lugar uma cor qualquer, né? Por exemplo, eu quero que essa caixa use esse estilo de azul. Então eu clico neste, escolho uma cor, vou até o objeto, solta, ele pegou a cor do meu próprio logo, tá vendo? Ele copiou essa cor, né? Aqui você pode aumentar a grossura do traço, né? No caso aqui ele está sem traço, mas tá vendo? Agora eu coloquei um traço. Você pode aumentar e diminuir se você quiser pôr um traço, né? Ele tem também os cantos, você pode aumentar o arredondamento dos cantos, né? Você pode selecionar os lados que você quer, porque ele vai virando outro objeto, né? Que mais? Aqui você tem a parte da fonte, né? Se você for construir um texto ali dentro, qualquer objeto, você dá 2 cliques, você pode digitar um texto ali dentro, tá vendo? Mas no caso, eu acho melhor usar o próprio ferramenta de texto para isso, tá? E uma coisa bacana, né? No meu exemplo aqui, ó, ele tem uma transparência, né? Na nossa capa Instagram que a gente está criando, você tem aqui a opção de transparência. Qualquer momento, clica aqui, né? E aí você pode andar aqui para você ir deixando transparente, tá vendo? O tanto de seu gosto aí, tá? Tem a parte de animação, que é a edição de vídeo. Você pode pôr uma animação, você vai fazer um videozinho, você consegue. Eu não vou trabalhar a parte de animação do Canva aqui, mas também é bem simples de fazer, tá? E aqui a parte de posicionamento, daquilo de jogar para frente e para trás, né? Do menu, tá? Bem tranquilo. Por fim, então, vamos criar um texto. Vou colocar um texto aqui. Né, do nosso caso específico lá, vamos pegar o mesmo texto, para ser um exemplo, como se eu estivesse criando esse texto aqui, tá? E aí ele geralmente a cor é preta, você dá 3 cliques com o mouse, seleciona tudo, ou então você só clica fora, clica na caixa, e aí vem aqui a cor do texto, né? Aqui tá a cor do texto, também facinho, a qualquer momento você põe a cor que você quer, ou então venho nessa cor aqui, que é a que eu criei, e eu quero pegar uma nova cor. Eu quero pegar essa aqui, por exemplo, né? Que é a cor do meu logo. Pronto, pus a cor, agora é só posicionar. Como? Usando os cantos aqui, ó. Tá vendo? Clica fora, clica no objeto, clica e arrasta, ó. Tá vendo? Então a gente acabou de criar aqui uma capa bem rápida e simples, usando a estrutura básica do Canva e de uma maneira simples, usando a inteligência artificial para criar a imagem de fundo, para poder dar esse toque, né, artístico, vamos dizer assim. Você também no texto você tem os efeitos, que é interessante, né, para você dar um destaque, tanto objeto quanto texto, né? Que aqui é os estilos que você tem de aplicar. Então é sugênese, né? O que aparece é o que vai aparecer lá, né? Então vamos supor, você pode clicar aqui tá vendo? Ele criou aqui ó, uma shadow, né? Mas você pode vir aqui, eu gosto muito do neon, né? O neon ele dá um destaque, né? Melhor, ele põe uma espécie de uma fumaça, ao mesmo tempo ele joga para frente o objeto, né? E aí nesse caso não ficou legal os esquemas de cores, nada impede de eu vir aqui na cor de novo e procurar uma cor específica. Clico aqui na cor, clico na opção para alterar ela, e aí tá vendo? Vamos ver uma aqui arrastando aqui que fica melhor, ó. Acho que essa aqui mais pro branco por causa do azul ficou melhor.
Pronto, clico fora, tá prontinho aqui, ó, uma capa. Quando você segura o Ctrl e gera a rodinha do mouse, você dá zoom, tá? Faz o zoom aqui, mas se tiver dificuldade, aqui embaixo tem o zoom manual, ó. Só você puxar aqui a bolinha, que ele faz o zoom, tá bom? E tá aqui, prontinho. Tá pronta a tua imagem, do jeito que você criou, com seu estilo visual, usando a inteligência artificial. Clica no botão compartilhar, baixar. Vamos baixar a imagem aqui para vocês verem. E a imagem está prontinha aí. Ele baixa, te manda o lugar, vamos pôr na área de trabalho lá, salvei. Aí tá aqui, clico para abrir a imagem. Olha lá, abri a imagem, está prontinho. Criei uma imagem usando o Canva, de uma maneira simples e rápida, e usando a IA para dar esse detalhe artístico e pronto, de uma maneira simples e fácil, tá ok? Bom, continuando aqui então na nossa apresentação, eu falei aqui do Canva bem rapidamente, o que eu falei, eu não vou me tomar muito tempo do Canva. Agora eu vou mostrar para vocês o Inkscape e o GIMP, tá? O Inkscape e o GIMP é editor de imagem, tá? E o Inkscape é para criar desenho. Mas ambos você consegue fazendo consegue fazendo usando o Canva, tá? Mas caso você não tenha recurso para comprar o Canva e você prefira um software mais profissional, os dois são muito bons, né? Então aqui tem o Inkscape, né? Então vamos clicar no Inkscape aqui. A instalação dele é padrão como de todos os outros, né? Você pode vir aqui, tem toda a explicação, né, de como você vai fazer, e aqui o link para você baixar ele, né? Basta você clicar aqui, acessar o site lá. Inkscape está aqui, você tem as opções no site dele, né? Windows, clique em Windows para você baixar, escolhe 64 ou 32, geralmente é 64, os Windows modernos. Você clica aqui, baixa ele, né? O Windows Installer, ó, o package aqui, pode ser tanto esse quanto esse, tanto faz. E aí agora ele está começando o download, você vai seguir, baixa, instala ele, depois que você instalou, ele no meu caso já está instalado aqui, ó, eu já vim com ele pronto. Eu vou falar bem rapidamente, mas ele é bem completo, né? Tem todas essas ferramentas, né? Então, um exemplo prático, se eu quiser construir um... Então, tá aqui, vocês têm os objetos. Então, eu vou fazer um exemplo de criar um quadrado, né? Quando eu vou criar o quadrado, você clica no objeto, traz aqui, clica, arrasta e solta, né? Clica, arrasta e solta, ele cria o objeto. Por que está transparente? Porque aqui embaixo, onde estão as paletas de cor, está selecionado nenhuma cor, né? Então aqui embaixo não está selecionado nenhuma cor, então eu preciso selecionar uma cor para poder decidir qual cor que ele vai usar o objeto. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um preto. Além dele, como ele está selecionado, mas agora se eu clicar e arrastar, vocês veem o objeto preto sendo construído, tá? E aí você tem uma série de ferramentas que eu também não vou entrar no caso aqui, né? Que ele já é um software um pouco mais complexo, teria que ser um vídeo só para ele, né? E ele é muito bom. Eu já usei ele, né? Dá para você fazer desenho, você tem uma série de coisas que ele te facilita a vida aqui para fazer desenho, tá? Bom, então esse daqui é o Inkscape, tá? Ele é útil, tem bastante objeto, antigamente é o CorelDRAW, né? Mas é o que eu falei, hoje com os recursos de IA facilita muito você pedir para a IA construir um objeto, às vezes o desenho está ficando meio desuso, mas você tem essa opção aqui se você quiser, tá? Além dele você tem o GIMP também, ó. Eu tenho ele instalado aqui, mas eu uso muito pouco. Da mesma forma, lá voltando para a nossa apresentação, aqui no GIMP, você também tem a explicação geral de como usar ele, etc. Aqui no final também, você tem a opção de baixar ele aqui, né? Download GIMP, diretamente aqui. Hoje em dia ele tem até dentro da Microsoft Store, ou seja, a loja da Microsoft, clica, baixa e instala. E aí ele vai vir instalado aqui para você, ó, tá? Para quem já usou o Adobe Photoshop, ele é parecido, funciona do mesmo jeito, né? Então vamos criar uma nova aqui imagem, você dá o tamanho da imagem. E aqui você tem toda a opção de você construir imagem, editar imagem, todas essas opções que eu também não vou trabalhar com isso agora, mas só de dando para vocês que tem esses dois softwares também, são úteis para vocês poderem usar, se não quiser usar o Canva, né? Ele tem bastante recurso.
A IA pode te ajudar a fazer tanto desenhar lá no Inkscape, quanto editar imagem aqui, né? Uma foto que você quer tirar para aplicar um filtro. Ele tem uma série de coisas aqui, tá? Eu não vou entrar nesse ponto não, tá bom? Então é isso, com isso eu concluí aqui todas as ferramentas, né, basicamente que eu uso, né, para poder fazer a captação de vídeo, né, para poder editar os vídeos, para você poder captar áudio, né, para você poder ter a opção de mostrar usando o Zoom It aqui do Microsoft Power Stories. Você tem aqui o Whisper Desktop para gerar transcrição, o NVIDIA Broadcast e o Canva para editar imagens e desenhos, né? Inkscape e GIMP, né? Para quem quiser uma ferramenta open source gratuita que faz o mesmo, né? Mas no caso ali você vai ter que aprender a usar a ferramenta, a IA. Para todos esses casos, claro, a IA ela te ajuda a construir. Do mesmo exemplo que eu usei para construir dentro do Canva, você pode pedir para a IA te construir uma forma de você construir, editar imagem no GIMP, ou também editar imagem, ou construir imagem no GIMP, construir desenho no Inkscape, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Com isso eu concluí todos os softwares, né, o uso deles de uma maneira prática que você pode fazer. E no próximo vídeo, então, eu vou fazer um demonstrativo completinho de como fazer um vídeo do começo, meio e fim do Instagram, né, usando todos os softwares, essa sequência certinha, e aí vocês vão ter a referência completa de ferramentas de construção de conteúdo de uma maneira simples e fácil para qualquer usuário, qualquer pessoa queira fazer para poder desenvolver os seus produtos e serviços de uma maneira melhor possível. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo aí. Deixa o like, compartilhe o canal, se inscreva no canal, tá ok? Comente, dê ideias, o que você achar mais importante aí pra gente ver nos próximos episódios, tá bom? Então muito obrigado a todos e tchau, tchau.